no sermão escatológico de Tô Jesus. deixando o tempo rolar. Vocês estão num debate bom. Tá de boa, né? Tá de boa. Vocês estão se respeitando, eu tô deixando sem Legal. vai. Ó, você é um bom mediador. Vilela, lá em Mateus 24, Jesus tem o sermão escatológico, né? Então é a escatologia de Jesus. E lá em Mateus capítulo 24, ele fala que ele vai voltar depois da grande tribulação, né? Porque lá tá dizendo, e logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade, as estrelas cairão do seu firmamento e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e tal. Eu queria também saber do pastor... Como que o pré-tribulacionista lida com o texto onde Jesus diz que ele volta depois da grande tribulação? E na sequência, falando dessa volta, 1 ou 2 versículos na sequência, ele fala sobre reunir os seus escolhidos. E aí, como é que fica essa ideia? Porque para mim fica claro que ele tá... Bom, lá ele diz que ele volta depois da grande tribulação e reúne os seus escolhidos. Assim, que ele volta depois da tribulação, nós estamos de acordo, né? Isso, claro. Ele falou, né? Não tem dúvida disso, né? Assim, agora, os seus escolhidos que ele reúne lá, pastor César, em Mateus 25... 4. Sim, Mateus 24 é a volta dele. Isso. Mas quando fala que ele vai reunir ali todos, ali, separar as ovelhas dos bodes e tudo mais, Mateus 25, que dá sequência cronológica ao Mateus 24, pastor César, com todo respeito, eu acredito que esse texto é um problema para os pós-tribulacionistas e não para nós. E eu vou explicar por quê. Mateus 25 fala o seguinte, eu espero que os irmãos e, enfim, as pessoas que estão assistindo possam entender o que eu vou dizer agora aqui. Olha o que fala aqui em Mateus 25, versículos 31 a 34. Fala assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É a volta de Cristo aqui, não é? Que ele mencionou no capítulo 24. Ele fala isso. E todas as nações vivas, serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí que é o problema que eu vejo aqui, que o irmão mencionou agora, que o irmão levantou agora, o problema é de vocês. Por que o problema de vocês? Você crê que quando Jesus voltar, a igreja vai subir. E aí, a igreja sobe, ele já separou a igreja dos perdidos, e ele volta. Quem são, então, essas ovelhas que ele vai separar dos bodes quando ele chegar? Se a igreja já foi arrebatada. Como lidar com isso aqui? O que eu faço agora? O texto fala que ele chegou, o irmão disse que a igreja sobe, se encontra com ele, e aí ele desce, e aí ele vai separar ovelhas dos bodes. Ele já não separou? Que ovelhas são essas espalhadas pelas nações que ele vai separar se a igreja já foi arrebatada? É que assim, primeiro ele não tá falando do momento do arrebatamento aqui, mas eu posso trabalhar Mateus 25? Não tá falando. Isso, não tá falando. Já falou antes. Isso, não tá. Eu posso trabalhar Mateus 25, mas eu te fiz uma pergunta em Mateus 24. Então eu queria a sua consideração lá em Mateus 24. Mas eu estou respondendo. Então lá, Jesus Cristo diz que ele volta depois da grande tribulação. Sim. E depois ajunta os seus eleitos. Claro. Quem são seus eleitos?